Ele acreditava dominar tudo, até ser salvo por uma criança que surgia da escuridão da própria mansão. Uma voz frágil o impediu de subir a escada que o levaria direto à morte. E foi ao ouvir quem ninguém via que ele encontrou o que nunca teve: amor, verdade e uma nova chance de viver. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando, o relógio marcava exatamente 21h43 quando Augusto Menezes estacionou seu Porsche Cayenne preto na entrada da mansão. A chuva fina que caía sobre São Paulo intensificava o brilho das luzes da Avenida Paulista, visível ao longe do alto do Morumbi. Naquela noite, como em tantas outras, o silêncio seria sua única companhia depois de mais um dia exaustivo no comando da Menezes Incorporações, uma das maiores construtoras do país. Augusto desceu do carro ajeitando a gravata de seda italiana e observou por um instante a imponente construção que chamava de lar. Uma mansão de 3 andares com arquitetura contemporânea, jardins impecáveis e uma vista privilegiada para a cidade. Um pequeno império erguido com anos de trabalho duro, decisões implacáveis e uma determinação inabalável que o transformou em um dos empresários mais poderosos do Brasil. A reunião do conselho naquele dia havia sido particularmente difícil. A reestruturação do departamento financeiro significava o desligamento de 247 funcionários. Números, apenas números em uma planilha, para aumentar a lucratividade da empresa e agradar os acionistas. Mas naquela noite, sob a chuva fina, os rostos anônimos daqueles que perderiam seus empregos pareciam pesar mais do que o normal. Senhor Menezes, boa noite. O segurança o cumprimentou formalmente ao abrir o portão eletrônico. Boa noite, Josué. Pode encerrar seu turno. Não quero ninguém na propriedade após as 10, como sempre. O homem assentiu com respeito. Conhecia bem as exigências do patrão. Privacidade absoluta era uma regra inegociável. Nenhum funcionário permanecia na mansão após o horário determinado. Augusto valorizava a solidão quase tanto quanto valorizava seu patrimônio. Ao entrar, depositou a pasta de couro sobre a mesa de mármore do hall e retirou o paletó. O eco de seus passos reverberava pelas paredes brancas decoradas com obras de arte contemporânea adquiridas em leilões pelo mundo. Picasso, Portinari, Tarsila do Amaral, testemunhas silenciosas de uma vida dedicada a acumular riquezas e poder. A mansão era impecável, mas vazia. Nem mesmo o casamento de 15 anos com Elisa havia preenchido aquele espaço. Depois do divórcio, 3 anos atrás, Augusto mergulhou ainda mais no trabalho. Aos 52 anos, havia conquistado tudo o que sempre desejou, exceto uma coisa que seu dinheiro não podia comprar: companhia genuína. Serviu-se de um uísque escocês de 30 anos, um dos seus pequenos luxos diários, e caminhou até a janela panorâmica. São Paulo se estendia a seus pés como um tapete de luzes tremeluzentes sob a garoa persistente. De longe, era possível admirar o prédio da Menezes Incorporações, um arranha-céu de vidro e aço que se destacava na skyline da cidade. Consultou o relógio. Quase 10 horas. Os empregados já haviam se retirado, deixando para trás apenas o silêncio habitual. Suspirou, pensando na reunião da manhã seguinte. Mais cortes seriam necessários. Seu irmão caçula, Rodrigo, diretor financeiro da empresa, havia sido enfático. É necessário, Augusto. Os números não mentem. O eco da palavra necessário parecia persegui-lo enquanto subia os primeiros degraus da escadaria de mármore italiano que levava ao 2º andar. Foi então que algo incomum chamou sua atenção. Uma sombra moveu-se rapidamente no corredor lateral. Augusto congelou. Seu coração acelerou imediatamente. Quem está aí? Sua voz soou mais firme do que realmente se sentia. O silêncio foi sua única resposta, até que um sussurro emergiu das sombras. Não suba. A voz era infantil, quase inaudível. Augusto estreitou os olhos, tentando enxergar na penumbra. De repente, uma menina pequena, com não mais de 10 anos, emergiu da escuridão. Usava roupas simples e desgastadas. Uma camiseta azul desbotada, grande demais para seu corpo franzino, e uma calça jeans rasgada nos joelhos. Seus cabelos cacheados estavam parcialmente cobertos por um gorro vermelho,
e seus olhos escuros, assustadoramente maduros, fitavam-no com uma intensidade desconcertante. Como você entrou aqui? Augusto questionou, oscilando entre a surpresa e a indignação. Não suba, ela repetiu com urgência, ignorando a pergunta. Eles estão lá em cima. Eles quem? Do que você está falando? Quem é você? Antes que a garota pudesse responder, um estrondo ensurdecedor veio do andar superior. O barulho de móveis sendo derrubados, vidro estilhaçando e vozes masculinas abafadas encheu o ambiente antes silencioso. Augusto empalideceu, compreendendo instantaneamente o que estava acontecendo. Sua casa estava sendo invadida. Instintivamente, moveu-se em direção ao telefone mais próximo, mas a menina foi mais rápida. Agarrou seu pulso com uma força surpreendente para alguém tão pequeno. Não há tempo, seus olhos imploravam. Venha comigo, rápido. O som de passos pesados descendo a escada foi o estímulo final que Augusto precisava. Sem pensar duas vezes, deixou-se guiar pela criança desconhecida. Ela o puxou através de um corredor lateral que levava à área de serviço, um caminho que ele raramente utilizava em sua própria casa. Para sua surpresa, a menina movimentava-se com incrível familiaridade pelo espaço, como se conhecesse cada centímetro da propriedade. Ao chegarem à lavanderia, ela empurrou uma pequena porta de serviço que Augusto mal sabia existir, revelando um estreito corredor que levava aos fundos da mansão. Como você conhece minha casa? Ele ofegou, enquanto se agachava para passar pela pequena abertura. Eu observo. Foi tudo o que ela respondeu, seus olhos vigilantes verificando constantemente se estavam sendo seguidos. A chuva havia se intensificado quando eles finalmente emergiram no jardim dos fundos. O vento cortante e as gotas geladas atingiam seus rostos, enquanto a menina o guiava com determinação em direção a uma falha na cerca viva que cercava a propriedade. O alarme de segurança começou a soar atrás deles, confirmando que os invasores haviam alcançado o andar térreo. Augusto hesitou por um instante, olhando para trás. Toda a sua vida estava naquela casa. Documentos importantes, obras de arte valiosas, lembranças que construiu ao longo de décadas. Mas o olhar urgente da menina o trouxe de volta à realidade. Naquele momento, nada disso importava. Ande logo! Ela sussurrou, puxando-o pela manga de sua camisa encharcada. Eles atravessaram a abertura na cerca e se viram em uma rua secundária, escura e deserta àquela hora da noite. Os sapatos italianos de Augusto, que custavam o equivalente a 2 salários mínimos, afundavam na lama, enquanto a criança o conduzia por becos e vielas que ele, um morador do bairro há mais de 15 anos, jamais havia notado. A chuva caía impiedosamente, transformando as ruas em pequenos riachos. Augusto sentia o celular vibrando incessantemente no bolso de sua calça, mas não ousou atender. Não sabia quem estava ligando nem quem poderia confiar. Após quase 20 minutos de caminhada rápida e silenciosa, a menina finalmente reduziu o passo. Eles haviam deixado para trás a região nobre do Morumbi e agora adentravam uma área mais modesta da cidade. Augusto percebeu que estavam na Vila Sônia, um bairro de classe média que fazia fronteira com o seu. Acho que estamos seguros por enquanto, ela disse, parando sob a marquise de uma padaria fechada para recuperar o fôlego. Augusto encostou-se na parede, sentindo o corpo tremer. Não sabia se era pelo frio da roupa encharcada ou pelo choque da situação. Olhou para a pequena Salvadora, que agora torcia a barra de sua camiseta para retirar o excesso de água. Quem é você? Perguntou novamente, agora com a voz mais calma, estudando atentamente o rosto da criança sob a luz fraca do poste. Ela levantou o olhar, seus olhos refletindo uma mistura de desconfiança e determinação. Meu nome é Isabela. Hesitou por um momento antes de continuar. Isabela Ferreira. O nome não significava nada para Augusto, mas havia algo no olhar da menina que o intrigava profundamente. E como você sabia sobre os invasores? Como entrou na minha casa? Por que me ajudou? Isabela respirou fundo como se estivesse tomando uma decisão difícil. Quando falou, sua voz carregava um peso que nenhuma criança deveria conhecer. Eu sei muito mais sobre você do que imagina, Sr. Menezes. Muito mais do que qualquer pessoa deveria saber. Augusto encarou a menina à sua frente, ainda tentando processar os acontecimentos da última hora. Sua mansão invadida, sua vida virada de cabeça para baixo.
E agora esta criança misteriosa que parecia conhecê-lo. Acho melhor continuarmos andando, disse Isabela, verificando as ruas ao redor com a cautela de alguém acostumado a viver em alerta constante. Não podemos ficar muito tempo no mesmo lugar. Espere. Augusto segurou o braço dela delicadamente. Você não pode simplesmente dizer que sabe muito sobre mim e sair andando. Quem são aquelas pessoas? Por que invadiram minha casa? Isabela suspirou, seus olhos revelando uma maturidade desproporcional à sua idade. Vamos para um lugar seguro primeiro. Depois conversamos. Eles retomaram a caminhada, desta vez em um ritmo mais lento. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas as roupas de Augusto continuavam encharcadas. Sua camisa de algodão egípcio, antes impecavelmente branca, agora estava manchada e grudada ao corpo. Os sapatos completamente arruinados pela lama faziam um barulho desconfortável a cada passo. Depois de aproximadamente 15 minutos, entraram em uma região ainda mais simples da cidade. As casas eram pequenas, muitas sem acabamento, empilhadas uma ao lado da outra em ruas estreitas e mal iluminadas. Um contraste gritante com o luxo do Morumbi que Augusto havia deixado para trás. Isabela conduziu-o por um labirinto de vielas até chegarem a um antigo prédio de 3 andares, com a fachada descascada. O portão de ferro estava quebrado, permitindo acesso direto à escada. Subiram até o 3º andar, onde a menina retirou uma chave escondida no batente da porta e abriu o apartamento 32. Entre, ela disse, acendendo uma luz fraca que revelou um espaço pequeno e simples, mas surpreendentemente organizado. O apartamento consistia basicamente em um cômodo que servia como sala e quarto, com um colchão no chão coberto por lençóis limpos, uma mesinha de centro improvisada com caixotes, algumas prateleiras com livros e, ao fundo, uma pequena cozinha separada apenas por um balcão. Uma porta lateral provavelmente levava ao banheiro. Apesar da simplicidade, tudo estava impecavelmente limpo. Você mora aqui sozinha? Perguntou Augusto, perplexo ao perceber que uma criança tão pequena vivia por conta própria. Isabela foi até um armário e retirou uma toalha que entregou a ele. Sim, há quase 8 meses, desde que meu pai teve que se esconder. Se esconder? De quem? De você. Ou pelo menos era o que eu pensava até algumas semanas atrás. Augusto sentou-se em uma cadeira próxima, sentindo o peso daquelas palavras. Secou o rosto com a toalha, enquanto observava a menina se movimentar pela cozinha com a desenvoltura de um adulto. Ela colocou água para ferver e preparou 2 canecas com sachês de chá. Seu pai... Quem é ele? Isabela voltou com as canecas fumegantes, entregando uma a Augusto antes de sentar-se no colchão, de frente para ele. Meu pai é Carlos Ferreira. Ele era gerente financeiro da construtora Alvorada, que foi comprada pela sua empresa há 2 anos. O nome fez Augusto franzir a testa, tentando se lembrar. A construtora Alvorada havia sido uma aquisição estratégica sugerida por seu irmão Rodrigo para expandir os negócios para o Nordeste. Depois da aquisição, meu pai foi mantido no cargo por alguns meses, até descobrir irregularidades nas contas. Pagamentos para empresas fantasmas, superfaturamento de obras, desvio de materiais. Isabela tomou um gole do chá. Quando ele levou essas descobertas para o diretor regional, foi demitido no dia seguinte, sem justificativa, sem indenização. Mas isso é contra a lei, protestou Augusto. Nossa empresa segue todos os procedimentos legais nas demissões. Isabela deu um sorriso triste. Isso é o que você acredita, Sr. Menezes. Meu pai recebeu uma proposta. Sair em silêncio ou enfrentar um processo por fraude, com provas falsas já preparadas contra ele. Augusto sentiu um frio na espinha. Aquilo não condizia com os valores que ele acreditava ter implementado em sua empresa. Naquela época, minha mãe já estava doente. Câncer de mama em estágio avançado. Sem o plano de saúde da empresa, tivemos que depender do SUS para o tratamento. Vendemos nosso apartamento, nosso carro, tudo o que tínhamos para pagar os remédios e tratamentos particulares quando a situação piorava. A menina falava com uma objetividade perturbadora, como se estivesse relatando a história de outra pessoa, não a sua própria. Minha mãe não resistiu. 3 meses depois da demissão do meu pai, ela nos deixou. Isabela fez uma pausa, engolindo em seco. Foi quando meu pai começou a investigar por conta própria.
Ele descobriu que as irregularidades eram apenas a ponta do iceberg. Havia um esquema muito maior, envolvendo licitações fraudulentas, propinas, sonegação fiscal. Augusto ouvia tudo com crescente horror. Sua empresa, construída ao longo de 3 décadas com trabalho árduo, estava sendo descrita como um antro de corrupção. E quem estava por trás disso tudo? Perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Seu irmão, Rodrigo Menezes. Isabela confirmou. Meu pai reuniu provas, documentos, gravações. Quando estava prestes a levar tudo à polícia, começou a ser seguido. Nossa casa foi invadida. Ele percebeu que não era seguro e decidiu se esconder, mas antes garantiu que as provas ficassem em um lugar seguro. E onde estão essas provas? Em um compartimento secreto no subsolo do seu próprio prédio corporativo. Meu pai trabalhou na reforma daquele prédio quando ainda estava na alvorada. Ele conhecia cada canto, cada duto de ventilação. Augusto apoiou a cabeça nas mãos, tentando assimilar todas as informações. Seu próprio irmão, seu braço direito na empresa, envolvido em um esquema criminoso. Era quase inconcebível. Por que você está me contando isso? Por que me salvou? Questionou, levantando o olhar para encarar a menina. Se você acredita que minha empresa destruiu sua família, por que não me deixou lá? Isabela colocou a caneca vazia sobre o caixote que servia de mesa e ajeitou-se no colchão, cruzando as pernas. Porque meu pai sempre disse que você não sabia de nada, que você era rigoroso nos negócios, mas honesto. Ele acreditava que seu irmão agia nas suas costas, aproveitando que você estava mais focado nas estratégias e expansões internacionais. A menina levantou-se e foi até uma das prateleiras de onde retirou um caderno escolar simples. Folheou algumas páginas e mostrou a Augusto o que parecia ser um mapa desenhado à mão. Nos últimos meses, tenho observado sua rotina, sua casa, a sede da empresa. No começo, eu planejava encontrar uma forma de chegar até você, mostrar as provas que meu pai reuniu. Mas então, há uma semana, percebi que havia outras pessoas vigiando sua mansão. Homens de terno que anotavam seus horários, estudavam o sistema de segurança. Os invasores de hoje, concluiu Augusto. Exatamente. Ela assentiu. Eu estava escondida no seu jardim hoje quando eles chegaram. Consegui entrar pela porta dos fundos enquanto os seguranças estavam distraídos com a troca de turno. Sabia que você voltaria logo e queria avisá-lo. Augusto observou a menina com uma mistura de admiração e perplexidade. Aquela criança havia arriscado sua própria segurança para salvá-lo, mesmo acreditando que ele era parcialmente responsável pelas dificuldades que sua família enfrentou. Quantos anos você tem, Isabela? 11. Ela respondeu com simplicidade. Fiz aniversário mês passado. 11 anos. Apenas 11 anos e já tinha enfrentado mais dificuldades do que muitos adultos. A perda da mãe, a fuga do pai, uma vida de sobrevivência por conta própria. Augusto sentiu uma pontada de culpa, mesmo não sabendo ao certo se era diretamente responsável por aquela situação. Como você tem sobrevivido sozinha? Meu pai deixou algum dinheiro guardado antes de partir. Eu economizo ao máximo. Às vezes faço pequenos trabalhos para os vizinhos, como ajudar com compras ou cuidar de crianças menores. A senhora do 22 me dá sobras do restaurante onde trabalha. O senhor Antônio do primeiro andar é professor e me empresta livros. A desenvoltura com que ela explicava sua rotina de sobrevivência era ao mesmo tempo impressionante e heartbreaking. Uma criança não deveria precisar de tanta resiliência. E a escola? Frequento quando posso. Tento não chamar atenção. Digo que moro com uma tia que trabalha em horários diferentes. Os professores não questionam muito. Augusto levantou-se da cadeira e caminhou até a pequena janela do apartamento. A chuva havia cessado, deixando o céu noturno de São Paulo com aquela característica luminosidade alaranjada refletida nas nuvens baixas. Ao longe, podia ver o topo de alguns edifícios do centro, incluindo o da Menezes Incorporações. Onde está seu pai agora? Isabela hesitou antes de responder, claramente avaliando quanto poderia confiar nele. Ele está escondido em uma pequena fazenda no interior de Minas Gerais. Pertence a um amigo antigo, da época de faculdade. Nos comunicamos por cartas enviadas a diferentes endereços, para não deixar rastros. A última que recebi foi há 3 semanas. Augusto virou-se para encará-la. Você tem certeza absoluta de que meu irmão está envolvido nisso?
de que ele ordenou a invasão da minha casa hoje? O olhar de Isabela não deixava margem para dúvidas. Tenho. E se não recuperarmos as provas que meu pai escondeu, seu irmão vai conseguir o que quer, assumir completamente o controle da empresa e se livrar de você. A madrugada chegou silenciosa, com Augusto incapaz de dormir, enquanto processava as revelações de Isabela. Após muita insistência, aceitou deitar-se no colchão enquanto a menina improvisava uma cama no chão com cobertores. Mas o sono não veio para nenhum dos dois. Às 5 da manhã, Augusto já estava de pé, observando pela janela os primeiros sinais do amanhecer em São Paulo. A cidade despertava lentamente, com alguns trabalhadores já circulando pelas ruas ainda úmidas da chuva da noite anterior. Não conseguiu dormir? Isabela perguntou, sentando-se e esfregando os olhos. Como poderia? Augusto respondeu, sem desviar o olhar da janela. Passei a noite inteira tentando encontrar sentido em tudo isso, tentando lembrar de sinais que eu possa ter ignorado. Isabela levantou-se e foi até a pequena cozinha. Com a mesma desenvoltura da noite anterior, preparou um café simples e cortou algumas fatias de pão. O senhor precisa se alimentar. Temos um longo dia pela frente. Augusto aceitou a xícara de café, surpreendendo-se com o sabor forte e agradável, tão diferente do expresso gourmet que costumava tomar todas as manhãs. Você disse que seu pai escondeu provas no subsolo do meu prédio. Como ele conseguiu acesso? A segurança é rigorosa. Ele trabalhou na reforma do prédio, lembra? Conhecia passagens de manutenção, dutos de ventilação, lugares que não aparecem nas plantas oficiais e que raramente são verificados pela segurança. E você sabe como encontrar esse lugar? Isabela assentiu, retirando o caderno da prateleira novamente. Meu pai me deixou instruções detalhadas caso algo acontecesse com ele. Ela abriu o caderno em uma página com desenhos precisos do que parecia ser uma planta baixa. Este é o subsolo do edifício Menezes. Aqui fica a área de carga e descarga. E neste canto, atrás da sala de geradores, existe uma pequena abertura que leva a um espaço não utilizado. Era para ser um depósito adicional, mas acabou sendo esquecido durante a reforma. Augusto examinou o desenho com atenção. Conhecia bem o prédio que ele mesmo havia planejado, mas não se lembrava daquele espaço específico. Como entramos lá sem sermos vistos? O prédio tem câmeras por toda parte. Podemos usar a entrada de serviço durante o horário de entrega de suprimentos. Entre 6h30 e 8h há um fluxo intenso de pessoas. Com as roupas certas, passamos despercebidos. Augusto olhou para a menina com crescente admiração. A capacidade de planejamento e observação dela era notável. Precisamos de roupas adequadas, então. Não posso simplesmente entrar lá vestindo... Ele gesticulou para sua camisa amassada e calça suja. Isso. Já pensei nisso. Isabela foi até um pequeno armário e retirou uma sacola plástica. Aqui tem um uniforme de manutenção que consegui... que peguei emprestado da lavanderia do prédio. Deve servir. Dentro da sacola havia um macacão cinza com o logo da empresa terceirizada que prestava serviços para a Menezes Incorporações. Augusto ergueu as sobrancelhas, novamente surpreso com o nível de preparação da menina. Você realmente pensou em tudo. Tive muito tempo para planejar. Ela respondeu com simplicidade. Também tenho um para mim. Às vezes as empresas levam filhos para conhecer o local de trabalho. Ninguém questiona uma criança acompanhada por um adulto em uniforme. Enquanto terminavam o café da manhã improvisado, Augusto tomou uma decisão. Independentemente do que descobrissem, ele precisava garantir a segurança daquela criança. Isabela, depois que recuperarmos essas provas, vou ajudar você a reencontrar seu pai. E vou corrigir todas as injustiças que minha empresa causou à sua família. A menina o fitou com um olhar que misturava esperança e ceticismo. Meu pai disse que o senhor era um homem de palavra. Espero que esteja certo. Às 6h15, ambos já estavam vestidos com os uniformes da empresa de manutenção. Augusto havia tentado ligar para algumas pessoas de confiança durante a noite, mas Isabela o convenceu a não usar seu celular, alertando que poderia ser rastreado. Ela lhe entregou um telefone pré-pago barato. Use apenas em caso de emergência absoluta, instruiu com a seriedade de uma veterana em operações secretas. Pegaram um ônibus na Avenida Giovanni Gronchi, misturando-se à multidão de trabalhadores que se dirigia ao centro da cidade. Augusto
Acostumado aos seus carros de luxo e motoristas particulares, sentia-se estranhamente exposto no transporte público, observando a cidade de uma perspectiva completamente nova. Ao seu lado, Isabela mantinha os olhos atentos, analisando cada passageiro que entrava, cada movimento suspeito. Para uma criança de 11 anos, sua consciência situacional era impressionante e, ao mesmo tempo, profundamente triste. Que tipo de circunstâncias obriga uma criança a desenvolver tal vigilância? Desceram a algumas quadras do edifício Menezes, uma torre de vidro e aço de 38 andares que dominava aquela parte do skyline paulistano. Augusto sentiu um aperto no peito ao ver sua empresa de uma forma tão diferente, não mais como um símbolo de sucesso, mas como um possível cenário de corrupção e traição. Lembre-se, mantenha a cabeça baixa, mas não de forma suspeita, orientou Isabela enquanto se aproximavam da entrada de serviço. Ande como se tivesse todo o direito de estar ali, como se fosse apenas mais um dia de trabalho. A entrada de serviço estava movimentada, com caminhões de suprimentos, funcionários da limpeza e equipes de manutenção iniciando suas jornadas. Conforme Isabela previra, ninguém prestou especial atenção a mais um homem de uniforme, acompanhado por uma criança. Passaram pela segurança mostrando os crachás falsificados que Isabela havia preparado, e o guarda apenas acenou distraidamente, ocupado com um caminhão de entregas que acabava de chegar. Uma vez dentro do prédio, seguiram direto para o elevador de serviço. Augusto sentia-se estranhamente como um invasor em seu próprio edifício, o coração acelerado, com a possibilidade de ser reconhecido a qualquer momento. Terceiro subsolo, murmurou Isabela, quando entraram no elevador vazio. O elevador desceu silenciosamente, abrindo suas portas no amplo estacionamento subterrâneo, reservado para carga e descarga. Seguiram pelo caminho indicado no mapa de Isabela, passando por funcionários da manutenção que mal levantaram os olhos de suas tarefas matinais. Contornaram enormes geradores que alimentavam o sistema de emergência do edifício, até chegarem a uma área menos iluminada, onde grandes caixas metálicas de disjuntores cobriam as paredes. É aqui, sussurrou Isabela, parando diante de uma das caixas metálicas. Esta não é uma caixa de disjuntores real. É uma camuflagem. Augusto observou enquanto a menina pressionava um ponto específico na lateral da caixa, revelando uma pequena alavanca oculta. Com um leve puxão, a caixa inteira se moveu alguns centímetros para o lado, revelando uma abertura estreita na parede. Seu pai realmente conhecia este edifício melhor do que eu, comentou Augusto, genuinamente impressionado. Isabela entrou primeiro, seguida por Augusto, que teve que se contorcer para passar pela abertura apertada. Do outro lado, encontraram um espaço pequeno e empoeirado, com aproximadamente 3 metros quadrados, que parecia ter sido originalmente projetado como um depósito de manutenção, mas nunca finalizado. Deve estar aqui, disse Isabela, iluminando o ambiente com a lanterna de seu celular. Meu pai disse que escondeu tudo embaixo do piso falso no canto nordeste. Augusto se agachou no local indicado e encontrou uma placa de piso levemente solta. Ao removê-la, descobriu uma pequena caixa metálica à prova d'água. Dentro dela, havia um pacote selado a vácuo contendo documentos, um pendrive e o que parecia ser um pequeno gravador de voz. Encontramos, murmurou sentindo um misto de alívio e apreensão. Com mãos trêmulas, abriu o pacote e começou a examinar os documentos. Eram relatórios financeiros, contratos e e-mails impressos. Seu estômago revirou quando reconheceu a assinatura de seu irmão em documentos que claramente demonstravam desvio de recursos, superfaturamento e esquemas de propina. Havia também extratos bancários de contas offshore em nome de empresas fantasmas, todas ligadas indiretamente a Rodrigo. Meu Deus, sussurrou Augusto, a realidade finalmente o atingindo com força total. Meu próprio irmão. Isabela observava em silêncio, dando espaço para que ele absorvesse a verdade. Depois de alguns minutos, ela gentilmente tocou seu braço. Precisamos ir. Não é seguro ficarmos aqui por muito tempo. Augusto assentiu, guardando tudo de volta na caixa metálica. Quando estavam prestes a sair, ouviram vozes se aproximando do outro lado da passagem secreta. Tenho certeza que o sistema de câmeras pegou algo suspeito nesta área, dizia uma voz masculina familiar. O sangue de Augusto gelou.
Era a voz de Henrique Santos, chefe de segurança pessoalmente contratado por Rodrigo no ano anterior. Rápido, apague a lanterna, sussurrou para Isabela, que obedeceu imediatamente. Ficaram imóveis na escuridão, respirando o mais silenciosamente possível, enquanto ouviam os passos se aproximando da caixa de disjuntores falsa. Estranho, continuou a voz. Podia jurar que havia movimento aqui. Verifique se todas as caixas estão devidamente lacradas. Augusto abraçou Isabela protetoramente, sentindo o corpo pequeno da menina tremer levemente. Naquele momento, prometeu a si mesmo que, independentemente do que acontecesse, garantiria a segurança dela. Os segundos se arrastaram como horas, enquanto ouviam o som metálico das caixas sendo verificadas, cada vez mais próximas da passagem secreta. Quando o barulho chegou à caixa que ocultava sua entrada, ambos prenderam a respiração. Esta parece normal, disse uma segunda voz, mais jovem. Todas as caixas estão em ordem, Sr. Santos. Talvez tenha sido apenas um reflexo na câmera. De qualquer forma, aumentem a frequência das rondas nesta área. O Sr. Rodrigo está especialmente preocupado com a segurança do prédio após o incidente na mansão do irmão dele. Sim, senhor. Soubemos do ocorrido. O Sr. Augusto está bem? Houve uma pausa significativa antes da resposta. Ainda não há informações conclusivas. Agora vamos continuar a ronda nos outros setores. Os passos se afastaram gradualmente até desaparecerem. Augusto e Isabela esperaram mais alguns minutos antes de se moverem novamente. Eles sabem que estamos aqui, sussurrou Isabela. Precisamos encontrar outra saída. Existe uma escada de emergência próxima à área de carga, respondeu Augusto, tentando manter a calma. Podemos tentar usá-la para chegar ao térreo sem passar pelos mesmos locais. Moveram-se cautelosamente para fora do esconderijo, Augusto segurando firmemente a caixa, com as provas contra o peito. Ao saírem, verificaram cuidadosamente se o caminho estava livre antes de se dirigirem às escadas de emergência. A tensão era palpável enquanto subiam os lances de escada, parando a cada patamar para verificar se estavam sendo seguidos. Ao chegarem ao térreo, Augusto hesitou com a mão na maçaneta da porta que levava ao saguão lateral. E se houver seguranças do outro lado? Sussurrou. Isabela olhou para ele com determinação nos olhos. Então, enfrentaremos o que vier. Não chegamos até aqui para desistir agora. Augusto respirou fundo e empurrou a porta lentamente. Para seu alívio, o saguão lateral estava praticamente vazio, com apenas alguns funcionários da limpeza ocupados em suas tarefas matinais. Mantendo a cabeça baixa, guiou Isabela em direção à saída de emergência que dava para uma rua secundária. Estavam a poucos metros da Liberdade quando uma voz familiar ecoou pelo saguão. Augusto? É você mesmo? Ele congelou, reconhecendo imediatamente a voz de Marina Cardoso, sua secretária executiva há mais de uma década. Virou-se lentamente, tentando manter a compostura apesar do uniforme de manutenção e da barba por fazer. Marina, murmurou, incerto sobre como proceder. A mulher se aproximou com uma expressão de completa surpresa. Meu Deus, todos estão te procurando. Seu irmão está desesperado. Disse que sua casa foi invadida e que você... Ela parou notando Isabela e a aparência incomum de seu chefe. O que está acontecendo? Augusto hesitou, avaliando rapidamente suas opções. Marina sempre fora leal, uma das poucas pessoas em quem confiava plenamente na empresa. Mas neste momento, confiar em alguém era um risco que não sabia se podia correr. Isabela apertou sua mão discretamente, um sinal que interpretou corretamente. Marina, não posso explicar agora, disse em voz baixa. Mas preciso que você haja normalmente e não mencione que me viu. É uma questão de segurança. A secretária franziu a testa, claramente confusa, mas assentiu lentamente. Seu irmão convocou uma reunião extraordinária do conselho para esta tarde. Disse que é para discutir o futuro da empresa em sua ausência. Em minha ausência? Repetiu Augusto, sentindo um frio na espinha. Ele insinuou que você poderia estar indisposto por um longo período. Marina parecia cada vez mais preocupada. Augusto, o que realmente está acontecendo? Antes que pudesse responder, o elevador principal se abriu revelando Henrique Santos, acompanhado por 2 seguranças. Eles ainda não haviam notado o pequeno grupo, distraídos com uma conversa. Temos que ir, sussurrou Augusto urgentemente.
Marina, por favor, não diga nada. Ela assentiu, os olhos revelando sua preocupação. Tome cuidado, Augusto. Com um último olhar agradecido, Augusto puxou Isabela em direção à saída de emergência. Conseguiram passar pela porta segundos antes que os seguranças virassem em sua direção. Uma vez na rua, misturaram-se rapidamente ao fluxo de pedestres que aumentava à medida que a manhã avançava. Andaram por algumas quadras em silêncio, verificando constantemente se estavam sendo seguidos, antes de Augusto finalmente falar. Precisamos encontrar um lugar seguro para examinar estas provas detalhadamente. Conheço um lugar, respondeu Isabela. Uma biblioteca municipal a alguns quarteirões daqui. Tem salas de estudo privadas no segundo andar que quase ninguém usa pela manhã. Seguiram para o local indicado. Uma construção antiga de arquitetura neoclássica que parecia deslocada entre os edifícios modernos do centro financeiro. Dentro, o ambiente era tranquilo, com poucos frequentadores àquela hora. Conseguiram uma sala de estudo privada sem dificuldades. Uma vez seguros, Augusto espalhou os documentos sobre a mesa e conectou o pendrive ao seu celular. O conteúdo era ainda mais incriminador do que imaginava. Havia registros detalhados de um esquema sofisticado, superfaturamento de obras, desvio de materiais, propinas para a obtenção de licenças e contratos públicos, e uma intrincada rede de empresas fantasmas usadas para lavar o dinheiro desviado. O mais perturbador, porém, foi encontrar seu próprio nome e assinatura em diversos documentos. Rodrigo havia forjado sua aprovação em operações que Augusto jamais havia visto. Ele vem falsificando minha assinatura há anos, murmurou, sentindo uma mistura de raiva e traição. Algumas destas operações remontam a 3 anos atrás. Isabela observava atentamente enquanto ele examinava os documentos. Meu pai disse que seu irmão era meticuloso, que ele construiu o esquema lentamente, uma peça por vez, de forma que ninguém percebesse o quadro completo. Augusto passou para o pequeno gravador. Nele, encontrou várias conversas entre Rodrigo e outros executivos da empresa, discutindo abertamente os esquemas fraudulentos. Em uma gravação particularmente perturbadora, ouviu seu irmão falando com alguém sobre a necessidade de afastar Augusto permanentemente dos negócios. Ele realmente planejava se livrar de mim, disse, a voz embargada pela constatação da traição. Meu próprio irmão. Isabela colocou sua pequena mão sobre a dele num gesto surpreendentemente maduro de conforto. O que faremos agora? Augusto respirou fundo, organizando seus pensamentos. Primeiro precisamos levar estas provas a alguém confiável. Depois devemos encontrar seu pai. Ele é uma testemunha-chave de tudo isso. Tem alguém em quem possamos confiar? Augusto refletiu por um momento. Sim, conheço uma pessoa. Uma jornalista investigativa que já expôs diversos esquemas de corrupção. Trabalhamos juntos em projetos de responsabilidade social há alguns anos. Se tem alguém que pode nos ajudar, é ela. Tem certeza que podemos confiar nela? Tanto quanto se pode confiar em alguém neste momento. Augusto deu um sorriso triste. Precisamos de aliados, Isabela. Não podemos fazer isso sozinhos. Usando o telefone pré-pago, Augusto ligou para Renata Sampaio, jornalista da TV Verdade, conhecida por suas reportagens investigativas contra a corrupção. Após uma breve explicação, ela concordou em encontrá-los em um café discreto no bairro da Liberdade, longe dos olhos corporativos. O café escolhido era pequeno e aconchegante, frequentado principalmente por estudantes universitários que mal levantavam os olhos de seus livros e laptops. Sentaram-se em uma mesa nos fundos, Augusto ainda vestindo o uniforme de manutenção, agora coberto por um casaco que haviam comprado em uma loja de departamentos no caminho. Renata chegou pontualmente, uma mulher de meia-idade com olhos perspicazes e um ar de determinação inabalável. Cumprimentou Augusto com um abraço sincero antes de se sentar. Você parece ter passado por momentos difíceis, comentou, observando sua aparência. Você não imagina o quanto, respondeu ele antes de fazer as apresentações. Esta é Isabela. Sem ela eu provavelmente não estaria aqui agora. Renata sorriu para a menina, que mantinha sua expressão séria e avaliadora. Prazer em conhecê-la, Isabela. Parece que você é bastante corajosa para alguém tão jovem. Augusto então passou a explicar toda a situação. A invasão de sua casa, as revelações de Isabela sobre seu pai, as provas que haviam recuperado naquela manhã e as suspeitas
sobre o envolvimento de Rodrigo em tudo aquilo. Renata ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo anotações em um pequeno caderno. Quando Augusto terminou, ela permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando as informações. "O que você está me contando é extremamente grave, Augusto", disse finalmente. "Estamos falando de uma das maiores construtoras do país envolvida em esquemas de corrupção. Seu irmão poderia enfrentar décadas de prisão por isso." "Eu sei." Augusto passou a mão pelo rosto cansado. "Mas o que mais me preocupa agora é nossa segurança. Se ele realmente ordenou a invasão da minha casa com a intenção de se livrar de mim, não vai parar até conseguir. E também precisamos encontrar meu pai", acrescentou Isabela. "Ele está escondido, mas ainda em perigo." Renata assentiu, pensativa. "Vocês têm alguma forma de contatá-lo?" "Apenas o endereço da fazenda onde ele está", respondeu Isabela. "É no interior de Minas Gerais, perto de Poços de Caldas, um lugar chamado Sítio Recanto das Araras." "Isso é bom." Renata digitou algo em seu celular. "Tenho contatos que podem verificar o local discretamente, garantir que ele ainda esteja lá e que esteja seguro." "Quanto tempo isso levaria?" perguntou Augusto. "Algumas horas, no máximo. Enquanto isso, vocês precisam de um lugar seguro para ficar." Ela hesitou brevemente. "Tenho uma casa de campo em Jundiaí. Ninguém sabe sobre ela, exceto minha irmã. Vocês podem ficar lá enquanto planejamos os próximos passos." A oferta era tentadora, mas Augusto ainda sentia-se hesitante em confiar completamente. "Como sabemos que você não vai simplesmente publicar esta história imediatamente? Seria um furo de reportagem e tanto." Renata sorriu, sem se ofender com a desconfiança. "Porque eu valorizo justiça acima de manchetes, Augusto. E porque histórias como esta precisam ser construídas com cuidado, com todas as bases sólidas, se quisermos que a verdade prevaleça." Ela olhou diretamente para Isabela. "Além disso, não colocaria uma criança em risco por um furo de reportagem." Algo na sinceridade de seu olhar convenceu Augusto. Ele trocou um olhar com Isabela, que assentiu discretamente. "Tudo bem, aceitamos sua oferta." "Ótimo." Renata levantou-se. "Meu carro está estacionado a 2 quarteirões daqui. Vamos pegar algumas coisas essenciais no caminho e depois seguir para Jundiaí." Enquanto se preparavam para sair, a TV do café, que exibia um canal de notícias local, chamou a atenção de Augusto. Na tela, seu irmão Rodrigo aparecia em uma coletiva de imprensa improvisada em frente à sede da Menezes Incorporações. "Profundamente preocupados com o desaparecimento de meu irmão, Augusto Menezes, após o lamentável incidente em sua residência", dizia ele, com uma expressão de preocupação que Augusto agora reconhecia como completamente falsa. "A polícia está investigando o caso e oferecemos uma recompensa substancial por qualquer informação que leve ao seu paradeiro. Enquanto isso, assumi temporariamente a presidência da empresa para garantir a continuidade de nossas operações neste momento difícil." Augusto sentiu o sangue ferver ao ver a performance teatral do irmão, mas Renata colocou uma mão em seu ombro. "Não reaja agora", sussurrou. "Ele está tentando controlá-lo, provocá-lo a sair do esconderijo. É exatamente o que ele quer." "Ele está mentindo descaradamente", respondeu Augusto entre dentes. "E vamos expor essas mentiras no momento certo. Mas primeiro, precisamos garantir sua segurança e a de Isabela. Vamos." Deixaram o café discretamente pelos fundos, seguindo por ruas secundárias até chegarem ao carro de Renata, um sedã discreto e sem identificações. Durante o trajeto, Augusto manteve-se em silêncio, absorvendo a magnitude da traição de seu irmão e planejando mentalmente seus próximos passos. Ao seu lado, Isabela observava a cidade passar pela janela, seu jovem rosto refletindo uma determinação que muitos adultos nunca chegariam a possuir. Augusto prometeu a si mesmo que, independentemente do que acontecesse, garantiria que ela tivesse a chance de viver a infância que merecia. "Vamos encontrar seu pai, Isabela", disse suavemente, "e vamos corrigir todas as injustiças. Eu prometo." A casa de campo de Renata ficava em uma área arborizada nos arredores de Jundiaí, a cerca de 1 hora de São Paulo. Era uma construção rústica e acolhedora, escondida no final de uma estrada de terra e protegida por uma densa vegetação de Mata Atlântica. O tipo de lugar que não chamava a atenção, perfeito para quem precisava desaparecer por um tempo.
Ninguém vem aqui, exceto eu e ocasionalmente minha irmã, explicou Renata enquanto abria a porta principal. Nem mesmo meus colegas de trabalho sabem sobre este lugar. É meu refúgio, quando preciso de silêncio para trabalhar em casos complexos. O interior era simples, mas confortável. Uma sala ampla com lareira, cozinha integrada, 2 quartos e um escritório repleto de livros e arquivos cuidadosamente organizados. Grandes janelas permitiam a entrada abundante de luz natural e ofereciam vistas para o jardim bem cuidado. Vocês podem usar o quarto de hóspedes, indicou Renata. Há roupas limpas nos armários. Não são novas, mas devem servir. Augusto assentiu, grato pela hospitalidade. Após mais de 24 horas usando o mesmo uniforme de manutenção, a perspectiva de roupas limpas parecia um luxo. Obrigado, Renata. Não sei como agradecer. Agradeça ajudando a expor a verdade, respondeu ela, colocando sua bolsa sobre a mesa da cozinha. Vou fazer algumas ligações para verificar a situação do pai de Isabela. Enquanto isso, vocês deveriam descansar um pouco. Temos muito trabalho pela frente. Renata se retirou para o escritório, deixando Augusto e Isabela a sós na sala. A menina parecia exausta, as olheiras escuras contrastando com sua pele pálida. Haviam sido dias difíceis para ela, muito mais do que qualquer criança deveria suportar. Você está bem? Perguntou Augusto, sentando-se ao lado dela no sofá. Isabela deu de ombros em um gesto tipicamente infantil que contrastava com sua maturidade habitual. Estou cansada e preocupada com meu pai. Augusto sentiu um aperto no peito. Nos últimos dias, havia desenvolvido um forte sentimento de proteção por aquela menina que, ironicamente, havia sido quem o protegera desde o início. Vamos encontrá-lo, Isabela. Prometo. E quando tudo isso acabar, vou garantir que vocês dois tenham uma vida tranquila, sem preocupações. Ela o olhou com aqueles olhos sábios demais para sua idade. Por que está fazendo isso por nós? Não nos deve nada. A pergunta o pegou de surpresa. Por que de fato estava tão investido no bem-estar daquela criança e seu pai? Seria apenas gratidão por ela ter salvado sua vida? Ou culpa pelo que sua empresa havia feito à família dela? Ou talvez algo mais profundo, um vazio que só agora percebia existir em sua vida de luxo e solidão? Você me salvou, Isabela. Não apenas de quem invadiu minha casa, mas de uma vida inteira de... Ele hesitou, buscando as palavras certas. De cegueira. Eu construí um império, mas não enxergava o que acontecia sob meu próprio nariz. Vivia cercado de pessoas, mas completamente sozinho. Você mudou isso. A menina assentiu, parecendo compreender perfeitamente o que ele queria dizer. Com um bocejo que não conseguiu conter, encostou a cabeça no braço do sofá. Descanse um pouco, sugeriu Augusto, levantando-se. Vou ver se encontro algo para comermos. Na cozinha, Augusto encontrou o suficiente para preparar um almoço simples. Enquanto cortava legumes para uma sopa, algo que não fazia há décadas, refletia sobre como sua vida havia mudado completamente em menos de 48 horas. Há 2 dias, estava em sua mansão de 30 milhões de reais, tomando decisões que afetavam a vida de centenas de funcionários sem realmente pensar nas consequências humanas dessas escolhas. Agora, estava cozinhando em uma casa de campo, fugindo do próprio irmão, e preocupado com o bem-estar de uma criança que mal conhecia. Quando a sopa estava quase pronta, Renata voltou do escritório com uma expressão séria. Tenho notícias, disse em voz baixa, olhando para Isabela, que dormia profundamente no sofá. Podemos conversar no terraço? Augusto assentiu, seguindo-a para fora. O terraço oferecia uma vista deslumbrante das montanhas ao redor, com o ar fresco da tarde trazendo o perfume das flores silvestres. Meus contatos verificaram o sítio Recanto das Araras, começou Renata mantendo a voz baixa. Carlos Ferreira definitivamente esteve lá, mas saiu há aproximadamente uma semana. O proprietário do sítio, um velho amigo de faculdade dele chamado Miguel Oliveira, disse que Carlos recebeu uma ligação e partiu às pressas, sem explicar para onde ia. Augusto franziu a testa, preocupado. Isso não parece bom. Não parece. Mas Miguel disse que Carlos deixou um envelope lacrado para ser entregue apenas à filha dele, caso ela aparecesse procurando por ele. Um envelope? O que tem nele? Não sabemos. Miguel se recusa a entregá-lo a qualquer pessoa que não seja Isabela. Disse que foi uma promessa que fez a Carlos. Augusto ponderou a situação por um momento. Precisamos ir até lá.
O envelope pode conter informações cruciais sobre o paradeiro de Carlos ou mais provas contra Rodrigo. Renata concordou. Já providenciei um carro diferente. Podemos sair amanhã ao amanhecer. São aproximadamente 4 horas de viagem até Poços de Caldas e mais meia hora até o sítio. E quanto às provas que já temos? Perguntou Augusto, preocupado com a segurança dos documentos que haviam recuperado. Fiz cópias digitais de tudo e armazenei em servidores seguros. Mesmo que algo aconteça com os originais, a informação está protegida. Augusto sorriu, admirado com a eficiência da jornalista. Você pensa em tudo. Anos expondo corrupção me ensinaram a ser cautelosa, respondeu ela com um sorriso modesto. Falando nisso, há mais uma coisa que você deveria saber. Seu irmão convocou uma assembleia extraordinária de acionistas para a próxima semana. Segundo minhas fontes, ele planeja anunciar oficialmente sua substituição permanente como CEO, alegando problemas de saúde mental que o tornariam incapaz de liderar a empresa. A raiva borbulhou dentro de Augusto. A audácia de Rodrigo parecia não ter limites. Ele não vai conseguir, não enquanto eu estiver vivo. É exatamente isso que me preocupa, disse Renata seriamente. Enquanto você estiver vivo, você é uma ameaça para ele. Augusto, você precisa entender a gravidade da situação. Seu irmão já demonstrou que está disposto a tudo para assumir o controle total da empresa. Eu sei. Augusto suspirou profundamente. Ainda é difícil acreditar que meu próprio irmão... Às vezes, as traições mais dolorosas vêm daqueles mais próximos de nós, comentou Renata com um olhar compreensivo. Acredite, em meus anos como jornalista investigativa, vi isso acontecer mais vezes do que gostaria. Voltaram para dentro da casa em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Isabela ainda dormia pacificamente no sofá, a primeira vez que Augusto a via realmente relaxada desde que a conhecera. Após o almoço, que Isabela devorou com o apetite de quem não comia adequadamente há dias, Renata sugeriu que eles revisassem todas as provas novamente, organizando-as de forma a construir uma narrativa clara e irrefutável. Passaram o resto da tarde no escritório, espalhando documentos, assistindo vídeos, ouvindo gravações e conectando os pontos. O quadro que emergia era muito mais amplo e perturbador do que Augusto imaginara inicialmente. Não é apenas desvio de dinheiro, constatou após horas analisando os documentos. Rodrigo praticamente criou uma empresa paralela dentro da Menezes Incorporações. Ele usava nossos recursos, nossa reputação e nossos contatos para alimentar seus próprios negócios ilícitos. E ele foi extremamente cuidadoso, acrescentou Renata, examinando uma pilha de contratos. Sempre manteve uma camada de intermediários entre ele e as operações ilícitas. Se não fossem as gravações feitas pelo pai de Isabela, seria quase impossível provar seu envolvimento direto. Isabela, que observava atentamente o trabalho dos adultos, de repente apontou para um documento. Este nome aqui, Rafael Martins. Ele visitava nossa casa às vezes, quando meu pai ainda trabalhava na empresa. Papai não gostava dele. Augusto examinou o documento. Rafael Martins aparecia como proprietário de uma das empresas fantasmas usadas no esquema. Você se lembra de mais alguma coisa sobre ele, Isabela? A menina franziu a testa, concentrando-se. Ele tinha um sotaque diferente, não era de São Paulo. E uma vez, quando pensou que eu não estava ouvindo, disse algo sobre operações no Paraguai. Renata imediatamente digitou o nome em seu laptop. Rafael Martins, vamos ver o que encontramos sobre ele. Após alguns minutos de pesquisa, ela encontrou uma conexão. Aqui está. Rafael Martins é citado em uma investigação sobre lavagem de dinheiro através de empresas de importação na fronteira com o Paraguai. O caso foi arquivado por falta de provas, mas as suspeitas permaneceram. A peça que faltava, murmurou Augusto. Rodrigo não estava apenas desviando dinheiro da empresa. Ele estava usando nossa estrutura para lavar dinheiro de operações ilegais. A dimensão da conspiração começava a ficar clara. Não se tratava apenas de um esquema interno, mas de uma rede muito mais ampla de atividades ilícitas que se estendia além das fronteiras nacionais. Quando a noite caiu, estavam todos exaustos, mas com uma compreensão muito mais clara do que enfrentavam. Renata preparou um jantar simples que comeram em um silêncio contemplativo, cada um absorvendo as revelações do dia. Após o jantar,
Augusto ajudou Isabela a se acomodar no quarto de hóspedes. A menina parecia preocupada enquanto se sentava na cama. "E se meu pai não estiver mais lá?" perguntou com voz trêmula. "E se algo aconteceu com ele?" Augusto sentou-se ao lado dela buscando palavras de conforto. "Seu pai parece ser um homem muito inteligente e cuidadoso, Isabela. Se ele saiu do sítio, deve ter tido um bom motivo. E ele deixou um envelope para você, lembra? Isso mostra que ele planejou tudo, pensando em sua segurança. Mas estou com medo", admitiu ela, pela primeira vez mostrando a vulnerabilidade de uma criança de 11 anos. "Eu também estou", confessou Augusto, surpreendendo-se com sua própria honestidade. "Mas sabe o que aprendi nos últimos dias? Que às vezes precisamos sentir medo para descobrir nossa verdadeira coragem. E você, Isabela, é a pessoa mais corajosa que já conheci." Um pequeno sorriso apareceu no rosto da menina. Ela deitou-se puxando o cobertor até o queixo. "Boa noite, Sr. Menezes." "Augusto", corrigiu ele suavemente. "Pode me chamar de Augusto." "Boa noite, Augusto", ela repetiu, os olhos já começando a se fechar. "Boa noite, Isabela. Amanhã será um novo dia." Ao voltar para a sala, encontrou Renata sentada no sofá com uma expressão pensativa. "Ela finalmente dormiu?" perguntou a jornalista. "Sim, está exausta, coitada." Renata ofereceu-lhe uma taça de vinho, que Augusto aceitou gratamente. "Nunca tive filhos", comentou ela, olhando na direção do quarto onde Isabela dormia. "Minha carreira sempre foi prioridade, mas vendo você com ela, parece que vocês se conhecem há anos. Não há apenas 2 dias." Augusto refletiu sobre o comentário, surpreendendo-se ao perceber a verdade nele. É estranho, não é? Como a vida pode mudar completamente em tão pouco tempo. Há 3 dias eu era apenas um executivo solitário, obcecado com lucros e números. Agora você tem algo mais importante pelo que lutar, completou Renata. Eles ficaram em silêncio por um momento, contemplando os rumos inesperados que a vida podia tomar. "Amanhã será um dia decisivo", disse Renata finalmente. "Precisamos partir cedo para Poços de Caldas. Sugiro que descansemos." Augusto concordou, sentindo o peso do cansaço dos últimos dias. No entanto, antes de se retirar para o sofá que serviria como sua cama para a noite, fez uma pergunta que o incomodava. "Renata, por que você está nos ajudando tanto? Sei que você valoriza a justiça, mas está arriscando muito por pessoas que mal conhece." A jornalista o observou por um longo momento antes de responder. "Porque já vi muitas pessoas poderosas escaparem impunes por seus crimes, Augusto. Vi famílias destruídas, vidas arruinadas e os responsáveis seguindo adiante como se nada tivesse acontecido." Ela fez uma pausa, seu olhar intensificando-se. "É porque acredito que pessoas como você, que têm a coragem de enfrentar a verdade e corrigir injustiças, mesmo quando isso significa confrontar aqueles que amam, são raras e precisam ser apoiadas." A sinceridade em suas palavras tocou Augusto profundamente. Com um aceno de agradecimento, retirou-se para tentar dormir, sabendo que o dia seguinte poderia trazer tanto respostas quanto novos desafios. Do lado de fora da casa, a noite estava calma, com o céu estrelado brilhando sobre a paisagem serena. Mas a tranquilidade da cena contrastava fortemente com a tempestade que se formava no horizonte de suas vidas. A viagem para Poços de Caldas começou antes do amanhecer. O céu ainda exibia os últimos resquícios da noite, quando Renata, Augusto e Isabela partiram na SUV discreta que a jornalista havia providenciado. A estrada que cortava o interior paulista estava praticamente deserta àquela hora, permitindo que avançassem rapidamente. Isabela dormia no banco traseiro, enrolada em uma manta que Renata havia providenciado. O sono da menina parecia inquieto, com ocasionais murmúrios e movimentos bruscos, indicando que mesmo em sonhos ela não encontrava completa paz. "Ela é extraordinária", comentou Renata em voz baixa, olhando brevemente pelo retrovisor. "A força que essa criança tem, muitos adultos desmoronariam enfrentando metade do que ela passou." Augusto assentiu, observando Isabela com um misto de admiração e preocupação. Nenhuma criança deveria precisar ser tão forte. "Quando tudo isso acabar, quero garantir que ela tenha uma vida normal, com as preocupações típicas da idade dela. Escola, amigos, brincadeiras." "Você realmente se importa com ela", observou Renata.
Não como uma pergunta, mas uma constatação. É estranho como a vida funciona, não é? Refletiu Augusto. Há uma semana, eu mal olhava para as pessoas ao meu redor. Funcionários eram apenas números em uma planilha. Agora, ele fez uma pausa buscando as palavras certas. Agora percebo que passei décadas construindo um império vazio. O sol começava a nascer quando cruzaram a fronteira entre São Paulo e Minas Gerais. A paisagem gradualmente mudava, com as montanhas tornando-se mais proeminentes e a vegetação mais densa. O ar fresco da manhã entrava pelas janelas entreabertas, trazendo o perfume característico do interior mineiro. Isabela despertou quando pararam em um pequeno restaurante à beira da estrada para o café da manhã. O lugar era simples, mas acolhedor, com mesas de madeira rústica e o aroma irresistível de pão caseiro e café fresco. Bom dia, cumprimentou Augusto quando ela esfregou os olhos ainda sonolenta. Dormiu bem? Mais ou menos, respondeu a menina, ajeitando-se no banco. Sonhei com meu pai. Um sonho bom? Ela hesitou, como se avaliasse a natureza do sonho. Ele estava sorrindo. Estávamos em uma casa nova, com um quintal grande. Você também estava lá. Augusto sentiu uma estranha emoção ao ouvir aquilo. A ideia de fazer parte da vida futura de Isabela e seu pai tocou-o de uma forma que não esperava. O café da manhã foi rápido, mas reconfortante. Isabela devorou seus pães de queijo com o entusiasmo típico de sua idade, parecendo momentaneamente esquecer os problemas que o cercavam. Augusto observou-a com um sorriso, percebendo como era bom ver a criança dentro dela emergir, ainda que brevemente. Retomaram a viagem com energia renovada. Renata dirigia com habilidade pelas estradas sinuosas que levavam a Poços de Caldas, enquanto Augusto revisava mentalmente os próximos passos. O plano era simples: chegar ao sítio Recanto das Araras, recuperar o envelope deixado por Carlos e decidir os próximos passos com base em seu conteúdo. Estamos quase chegando, anunciou Renata após aproximadamente 3 horas de viagem. Segundo o GPS, o sítio fica a apenas 15 quilômetros daqui. A estrada agora era de terra, serpenteando entre colinas verdejantes. Fazendas de café e pequenos sítios pontuavam a paisagem, criando um cenário bucólico que contrastava fortemente com a tensão que sentiam. Isabela inclinava-se ansiosamente entre os bancos dianteiros, seus olhos atentos examinando cada propriedade que passavam. Como é o sítio do amigo do seu pai? Perguntou Augusto, tentando distraí-la da ansiedade evidente. Nunca estive lá, respondeu ela. Mas papai falava muito do tio Miguel. Eles estudaram juntos na faculdade de engenharia em Campinas. Quando mamãe ficou doente, tio Miguel vinha nos visitar às vezes. Trazia queijos e doces da fazenda. Parece ser um bom amigo. Sim. Papai dizia que tio Miguel era a única pessoa em quem confiava completamente. A observação pesou sobre Augusto. Confiança era algo que ele sempre considerara garantido em sua vida corporativa. Pessoas cumpriam suas ordens, seguiam suas diretrizes, respeitavam sua autoridade. Mas agora percebia a diferença entre obediência baseada em poder e a verdadeira confiança que Carlos e Miguel compartilhavam. É ali, exclamou Renata, apontando para uma placa de madeira entalhada com o nome Recanto das Araras. Viraram em uma estrada ainda menor, ladeada por jabuticabeiras e mangueiras carregadas de frutos. Após cerca de 500 metros, chegaram a uma clareira onde se erguia uma casa-sede de estilo colonial, com paredes brancas, janelas azuis e um amplo alpendre. O lugar transmitia uma sensação de paz e simplicidade que parecia de outro mundo comparado à vida que Augusto levava em São Paulo. Mal haviam estacionado quando um homem de meia idade saiu da casa, acompanhado por 2 cachorros que latiam animadamente. Ele vestia roupas simples de trabalho rural e tinha o rosto marcado pelo sol, mas seus olhos inteligentes e postura ereta sugeriam sua formação acadêmica. Bom dia, cumprimentou aproximando-se cautelosamente. Em que posso ajudá-los? Renata tomou a frente saindo do carro. Bom dia, você deve ser Miguel Oliveira. Conversamos por telefone ontem. Sou Renata Sampaio. O homem relaxou visivelmente, oferecendo um sorriso caloroso. Ah, sim, a jornalista. Perdoe a cautela, mas os tempos pedem prudência. Seu olhar então recaiu sobre Isabela, que descia do carro timidamente. Por um momento, Miguel pareceu congelado, como se visse um fantasma.
Meu Deus, você é a filha de Carlos, não é? Murmurou a voz embargada. Isabela, você tem os olhos da sua mãe. A menina assentiu, subitamente tímida. Miguel se aproximou e, após um momento de hesitação, abriu os braços. Isabela correu para o abraço, como se finalmente encontrasse um porto seguro após meses à deriva. Seu pai falava tanto de você, disse Miguel emocionado. Todos os dias, sem exceção. Estava desesperado para encontrar uma forma segura de trazê-la para cá. Augusto observava a cena com o coração apertado. Havia tanta emoção genuína naquele encontro, algo que raramente testemunhara em sua vida, de transações corporativas e relacionamentos superficiais. Miguel finalmente se afastou, secando discretamente uma lágrima, e voltou sua atenção para Augusto. E você deve ser Augusto Menezes, respondeu ele, estendendo a mão. O rosto de Miguel registrou surpresa e então uma compreensão gradual. Menezes? Da Menezes Incorporações? Sim, mas não estou aqui como empresário. Estou aqui como... Augusto hesitou, buscando a definição certa para seu papel naquela situação. Como amigo de Isabela. Miguel estudou-o por um momento, como se avaliasse a sinceridade daquela afirmação antes de apertar sua mão com firmeza. Venham, entrem. Não é seguro ficarmos expostos aqui fora. A casa era tão acolhedora por dentro quanto sugeria sua aparência externa. Móveis rústicos mais confortáveis decoravam os ambientes amplos e bem iluminados. Na sala de estar, uma grande mesa de madeira maciça estava coberta por papéis e um laptop, indicando que Miguel trabalhava ali. Sentem-se, por favor, convidou ele, dirigindo-se a uma pequena cristaleira. Carlos deixou algo para você, Isabela. Ele retirou um envelope pardo lacrado, com o nome de Isabela escrito à mão. A menina aceitou-o com mãos trêmulas. Quando papai saiu daqui? Perguntou ela, segurando o envelope como se fosse algo precioso. Miguel sentou-se em uma poltrona de couro desgastado, seu semblante tornando-se sério. Há 8 dias. Recebeu uma ligação que o deixou extremamente agitado. Disse que precisava partir imediatamente, que havia descoberto algo crucial. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Ele mencionou algo sobre a evidência final e que precisava encontrar alguém em Belo Horizonte. Ele disse quem? Questionou Renata, seu instinto jornalístico aflorando. Não especificamente. Apenas que era alguém do escritório de contabilidade que havia trabalhado na Menezes Incorporações anos atrás. Alguém que tinha acesso a registros antigos que poderiam fechar o círculo, como ele disse. Augusto franziu a testa, tentando imaginar quem poderia ser essa pessoa. Sua empresa havia passado por várias reestruturações no departamento financeiro nos últimos anos, principalmente após Rodrigo assumir a diretoria financeira. Carlos deixou algum contato? Um número de telefone? Um endereço? Miguel balançou a cabeça negativamente. Ele era extremamente cauteloso. Nunca deixava rastros digitais. Disse que explicaria tudo no envelope que deixou para Isabela. Todos os olhares se voltaram para a menina, que ainda segurava o envelope fechado. Ela olhou para Augusto como se buscasse permissão. Acho que deveria abrir, disse ele gentilmente. Seu pai deixou para você, Isabela. É seu direito saber o que contém. Com cuidado, ela rompeu o lacre e retirou várias folhas de papel dobradas, junto com um pequeno dispositivo que Augusto reconheceu como um pendrive. Isabela começou a ler em silêncio, seus olhos correndo pelas linhas com crescente intensidade. Após alguns minutos, ela ergueu o olhar, uma nova determinação brilhando em seus olhos. Papai está em Belo Horizonte, anunciou. Ele encontrou a pessoa que procurava, um ex-contador chamado Paulo Mendonça, que trabalhou na Menezes Incorporações até 2021. Este homem tem documentos que provam que o esquema de seu irmão começou muito antes do que imaginávamos, Augusto. Quase desde o início, quando você o promoveu a diretor financeiro. Augusto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A ideia de que a traição de Rodrigo vinha acontecendo há tanto tempo, bem debaixo de seu nariz, era devastadora. Onde exatamente em Belo Horizonte? Isabela consultou novamente a carta. Ele está hospedado em uma pousada no bairro Pampulha, sob o nome de Eduardo Santos. Papai diz que planejava ficar apenas 3 dias, o suficiente para verificar os documentos com Paulo, e então se dirigir a Brasília. Brasília?
questionou Renata intrigada. Por quê? Para entregar tudo diretamente à Polícia Federal, respondeu Isabela continuando a leitura. Ele não confia nas autoridades locais. Diz que tem razões para acreditar que Rodrigo Menezes tem contatos na Polícia Civil e Estadual. A informação não surpreendeu completamente Augusto. Rodrigo sempre se orgulhou de seus contatos estratégicos em diversos órgãos governamentais. E o pendrive? Perguntou Renata, apontando para o dispositivo que Isabela havia colocado sobre a mesa. Papai diz que contém todos os documentos originais digitalizados, além de novas evidências que ele coletou nas últimas semanas. Isabela hesitou, olhando para Augusto com uma expressão apologética. Ele também menciona que você provavelmente está sendo monitorado, que seu irmão tem acesso a tudo, suas contas bancárias, e-mails, até mesmo seu celular pessoal. Augusto fechou os olhos por um momento, absorvendo o impacto daquela revelação. Por mais que tentasse, não conseguia compreender completamente como seu próprio irmão, com quem crescera e a quem confiara parte tão significativa de seus negócios, poderia traí-lo de forma tão completa. Quando foi datada essa carta? Perguntou Renata, sempre atenta aos detalhes. Isabela verificou. Há 8 dias, exatamente quando ele saiu daqui. Se ele planejava ficar apenas 3 dias em Belo Horizonte, já deveria estar em Brasília agora, calculou Renata. Ou talvez algo tenha acontecido, sugeriu Miguel sombriamente. Carlos era extremamente metódico. Se ele disse 3 dias, seriam 3 dias, nem mais nem menos. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo, enquanto cada um considerava as implicações daquela possibilidade. Foi Augusto quem finalmente quebrou o silêncio, levantando-se com determinação renovada. Precisamos ir para Belo Horizonte imediatamente. Se Carlos ainda estiver lá, encontraremos. Se já partiu para Brasília, seguiremos seu rastro. Concordo, disse Renata, já alcançando sua bolsa. Podemos estar lá em aproximadamente 3 horas se sairmos agora. Miguel levantou-se também. Vou com vocês. Carlos é meu melhor amigo e conheço Belo Horizonte como a palma da minha mão. Nasci e cresci lá antes de me mudar para o interior. Isabela guardou cuidadosamente a carta de seu pai e pegou o pendrive, colocando-o no bolso de sua calça jeans. Tio Miguel, papai menciona algo sobre um plano B na carta, caso ele não conseguisse chegar a Brasília. Diz que você saberia do que se trata. O semblante de Miguel tornou-se grave. Ele caminhou até uma estante de livros e retirou um volume grosso, aparentemente um antigo livro-caixa. Ao abri-lo, revelou um compartimento secreto recortado nas páginas, de onde retirou um celular antigo e um pequeno caderno. Carlos sempre foi precavido, explicou, entregando os itens a Isabela. Este telefone é seguro, não pode ser rastreado. E o caderno contém contatos e senhas que podem ser necessários. O plano B, como ele chamava, era contactar diretamente uma promotora federal em quem ele confiava. Alguém completamente fora do círculo de influência de São Paulo. Renata estendeu a mão, pedindo permissão para ver o caderno. Ao folheá-lo, seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Conheço esta promotora. Trabalhei com ela em uma reportagem sobre corrupção no setor de infraestrutura há 2 anos. Ela é conhecida por sua integridade absoluta. Então temos um plano, concluiu Augusto. Vamos para Belo Horizonte procurar Carlos. Se não o encontrarmos, acionamos o plano B e contatamos diretamente a promotora federal. Enquanto se preparavam para partir, Augusto observou Isabela guardando cuidadosamente a carta de seu pai. Havia uma nova luz em seus olhos. Esperança. Pela primeira vez desde que a conhecera, ele viu nela não apenas a criança resiliente que sobrevivera a tantas adversidades, mas também a menina que simplesmente queria seu pai de volta. Vamos encontrá-lo, Isabela, prometeu colocando a mão em seu ombro. E desta vez não vou permitir que sua família seja separada novamente. A determinação em sua voz não deixava dúvidas. Aquela promessa ia muito além de uma simples declaração de intenções. Era um compromisso que agora definia seu propósito. A viagem para Belo Horizonte foi marcada por um silêncio carregado de expectativa. Augusto, sentado ao lado de Renata no banco da frente, checava compulsivamente o noticiário em um tablet que Miguel havia emprestado. As manchetes eram dominadas pela história de seu desaparecimento, com especulações cada vez mais absurdas sobre seu paradeiro. Empresário Augusto Menezes segue desaparecido após invasão de sua mansão.
Rodrigo Menezes assume controle temporário da construtora. Manteremos os negócios funcionando enquanto buscamos por meu irmão. Polícia investiga possível sequestro do bilionário Augusto Menezes. Ele está controlando a narrativa perfeitamente, comentou Augusto com amargura. Consegue ver como se posiciona como o irmão preocupado e o executivo responsável ao mesmo tempo? Renata lançou-lhe um olhar compreensivo. É o que fazem os manipuladores habilidosos. Criam uma versão da história tão convincente que as pessoas nem consideram questionar. No banco traseiro, Isabela e Miguel examinavam o conteúdo do pendrive usando o laptop. O dispositivo continha centenas de arquivos organizados meticulosamente por Carlos, cada pasta identificando um aspecto diferente do esquema criminoso de Rodrigo. Seu pai é incrivelmente metódico, Isabela, observou Miguel, admirado com a extensão da documentação. Ele construiu um caso praticamente irrefutável. A menina assentiu, um discreto sorriso de orgulho iluminando seu rosto. Ver o trabalho minucioso de seu pai, sua determinação em expor a verdade mesmo sob enorme risco pessoal, apenas reforçava sua admiração por ele. Encontrei algo interessante, anunciou Miguel após alguns minutos. Uma pasta marcada como Originais Paulo Mendonça. Deve ser o que seu pai foi buscar em Belo Horizonte. Augusto virou-se parcialmente no banco. O que contém? Registros contábeis antigos de 2019 e 2020, mostrando as primeiras transações suspeitas. Miguel franziu a testa enquanto examinava os documentos. Há também e-mails entre Rodrigo e alguém identificado apenas como RM, discutindo a abertura de contas no exterior. RM? Questionou Renata. Seriam as iniciais de Rafael Martins, o homem com conexões no Paraguai? Provavelmente, confirmou Augusto, lembrando-se da pessoa mencionada por Isabela. Tudo começa a fazer sentido agora. Rodrigo não estava apenas desviando dinheiro da empresa. Ele estava usando nossa estrutura para um esquema muito maior, provavelmente envolvendo operações internacionais. A aproximação de Belo Horizonte foi anunciada pelos contornos da Lagoa da Pampulha e o característico perfil da Igreja de São Francisco de Assis desenhado contra o céu da tarde. Seguindo as indicações na carta de Carlos, dirigiram-se diretamente à pequena pousada no bairro Pampulha, onde ele estaria hospedado. O estabelecimento era discreto e acolhedor, exatamente o tipo de lugar que alguém querendo passar despercebido escolheria. Confortável o suficiente para uma estadia prolongada, mas não chamativo a ponto de atrair atenção indesejada. Renata entrou sozinha para fazer as perguntas iniciais enquanto os demais esperavam no carro. Após alguns minutos, ela retornou com uma expressão tensa. Eduardo Santos, o nome que Carlos estava usando, deixou a pousada há 3 dias, informou. Pagou por uma semana, mas saiu repentinamente no 4º dia. A recepcionista disse que ele parecia agitado, como se estivesse com pressa. Ele mencionou para onde ia? Perguntou Isabela ansiosamente. Não diretamente, mas pediu informações sobre ônibus para Brasília. Miguel e Augusto trocaram olhares preocupados. Então ele seguiu para Brasília conforme o plano, concluiu Miguel. Isso foi há 3 dias. Deveria ter chegado lá no mesmo dia, ou no máximo, no dia seguinte. Precisamos verificar se ele realmente embarcou, sugeriu Augusto. A rodoviária deve ter registros ou câmeras de segurança. Renata assentiu. Boa ideia. Vamos para a rodoviária agora mesmo. A rodoviária de Belo Horizonte estava movimentada como sempre, com centenas de passageiros circulando entre plataformas e bilheterias. Augusto permaneceu no carro com Isabela, ainda temeroso de ser reconhecido, enquanto Renata e Miguel foram investigar. Retornaram após quase 1 hora com notícias mistas. Confirmamos que Carlos, usando o nome de Eduardo Santos, comprou uma passagem para Brasília há 3 dias, relatou Miguel. O ônibus partiu às 15h40. Mas, perguntou Augusto, percebendo a hesitação em sua voz. Mas ele nunca embarcou, completou Renata. Verificamos as filmagens de segurança. Carlos chegou à rodoviária, comprou a passagem, mas depois recebeu uma ligação que pareceu perturbá-lo. Saiu às pressas, deixando a passagem não utilizada. Isabela empalideceu. Algo aconteceu com ele. Papai nunca mudaria de planos assim sem um motivo muito sério. A questão é para onde ele foi, indagou Augusto, sentindo a ansiedade crescer. E quem ligou para ele?
Miguel refletiu por um momento. No plano B que ele deixou, existe alguma indicação de um local alternativo de encontro? Um lugar seguro, em caso de emergência? Isabela consultou novamente o caderno deixado por seu pai. Há uma série de endereços codificados aqui. Um deles é marcado como Refúgio Mineiro. Tem coordenadas GPS em vez de um endereço normal. Renata rapidamente inseriu as coordenadas em seu celular. É uma área rural nos arredores de Belo Horizonte, próximo a Brumadinho, cerca de 50 quilômetros daqui. Deve ser para onde ele foi, concluiu Miguel. Carlos mencionou uma vez que tinha um amigo com uma pequena propriedade naquela região, um lugar onde costumava pescar quando precisava pensar. Decidiram seguir imediatamente para as coordenadas. A estrada que deixava Belo Horizonte em direção a Brumadinho serpenteava por montanhas verdejantes, oferecendo vistas deslumbrantes que contrastavam com a tensão que sentiam. O sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu com tons alaranjados, quando finalmente chegaram à entrada de uma estrada de terra marcada apenas por uma placa desbotada. Sítio Horizontes. O caminho estreito e sinuoso levou-os a uma pequena clareira, onde se erguia uma casa simples de madeira, com uma varanda voltada para um lago artificial. O lugar parecia deserto à primeira vista, mas uma fina linha de fumaça saindo da chaminé indicava a presença de alguém. Augusto sentiu Isabela enrijecer ao seu lado, seus olhos fixos na casa com uma intensidade quase dolorosa. Antes mesmo que pudessem estacionar completamente, a porta da casa se abriu e uma figura masculina emergiu na varanda. "Papai!" gritou Isabela, não conseguindo mais conter-se. Ela abriu a porta do carro ainda em movimento e correu em direção à casa. O homem na varanda congelou por um instante, como se não acreditasse no que via. Então, com um grito de alegria que ecoou pela clareira, correu ao encontro da filha. Os dois colidiram em um abraço desesperado no meio do caminho, caindo de joelhos na grama, enquanto se agarravam um ao outro, como se temessem que o mundo pudesse separá-los novamente. Augusto observou a cena com um nó na garganta. A emoção crua e genuína daquele reencontro era algo tão puro, tão fundamental, que fez seus próprios olhos marejarem. Ao seu lado, tanto Renata quanto Miguel não tentavam disfarçar as lágrimas. Carlos Ferreira era um homem de estatura mediana, com cabelos escuros já salpicados de grisalho, e o mesmo olhar intenso e inteligente de sua filha. Quando finalmente se levantou, ainda segurando Isabela firmemente contra si, olhou para o grupo que se aproximava, com uma expressão de surpresa e cautela. Seu olhar fixou-se em Augusto, o reconhecimento imediato em seus olhos. "Senhor Menezes?" perguntou, sua voz uma mistura de choque e confusão. "Apenas Augusto, por favor", respondeu ele, estendendo a mão. "Sua filha salvou minha vida." Literalmente. Carlos apertou sua mão hesitantemente, olhando de Augusto para Isabela com incredulidade. "Como?" Começou, mas foi interrompido pelo abraço entusiasmado de Miguel. "Seu teimoso, quase nos matou de preocupação", exclamou o amigo, dando tapas afetuosos em suas costas. Carlos sorriu, ainda visivelmente confuso com a situação. "Entrem todos vocês. Acho que temos muito a conversar." O interior da casa era tão modesto quanto o exterior sugeria. Uma sala combinada com cozinha, 2 pequenos quartos e um banheiro simples. Mas estava limpo e organizado, com uma mesa improvisada coberta por documentos e um laptop antigo. Carlos fez café para todos enquanto Isabela, ainda relutante em soltar sua mão, narrava os eventos dos últimos dias, como encontrou Augusto, a fuga da mansão, a recuperação das provas no edifício Menezes, o encontro com Renata e a viagem até o sítio de Miguel. Augusto observava a interação entre pai e filha com uma mistura de admiração e uma pontada de inveja. Apesar de todas as dificuldades, o amor entre eles era palpável, genuíno de uma forma que ele nunca experimentara em sua própria família. Quando Isabela terminou seu relato, Carlos virou-se para Augusto com um olhar penetrante. "Nunca imaginei que você estaria do nosso lado nesta história, senhor Augusto. Sempre acreditei que você não estava diretamente envolvido nos esquemas de seu irmão, mas daí a se aliar a nós, as circunstâncias têm uma forma interessante de revelar quem realmente somos", respondeu Augusto. "Sua filha me mostrou uma verdade que eu vinha ignorando por anos, sobre minha empresa, meu irmão e, principalmente,
sobre mim mesmo. Carlos assentiu, compreendendo. Ainda assim, é uma situação extraordinária. O poderoso Augusto Menezes, sentado em uma cabana simples, bebendo café barato, com o ex-funcionário que tentou denunciar sua empresa. Ex-funcionário que estava certo o tempo todo, corrigiu Augusto, e que pagou um preço terrível por sua integridade. O olhar de Carlos suavizou-se. Minha esposa não gostaria de ver o que nos tornamos. Fugitivos vivendo nas sombras. Ela sempre acreditou na justiça, que a verdade eventualmente prevaleceria. E vai prevalecer, interveio Renata. É por isso que estamos aqui. Carlos, por que você não seguiu para Brasília conforme planejado? O que aconteceu na rodoviária? Carlos respirou fundo, seu semblante tornando-se grave. Recebi uma ligação de Paulo Mendonça, o ex-contador que me forneceu os documentos originais. Ele estava apavorado. Disse que homens estranhos haviam aparecido em seu apartamento fazendo perguntas. Achei prudente não seguir diretamente para Brasília. Se haviam descoberto Paulo, poderiam estar me monitorando também. Como eles descobriram sobre Paulo? Questionou Augusto. Não tenho certeza, mas suspeito que seja por causa de Rafael Martins. Paulo mencionou que Martins apareceu inesperadamente em seu local de trabalho dias antes, fazendo perguntas aparentemente casuais sobre a época em que trabalhava na Menezes. Então Rodrigo sabe que temos evidências contra ele, concluiu Augusto sombriamente. Provavelmente. O que torna nossa situação ainda mais perigosa, concordou Carlos. Foi por isso que vim para cá em vez de seguir para Brasília. Queria garantir que tinha todas as provas seguras antes de dar o próximo passo. Renata inclinou-se para a frente, sua mente jornalística já formulando estratégias. Não podemos simplesmente entregar as provas à Polícia Federal e esperar. Se Rodrigo tem os contatos que suspeitamos, poderia interferir mesmo em nível federal. Precisamos criar um caso tão público, tão exposto, que se torne impossível abafá-lo. Uma transmissão ao vivo, sugeriu Miguel. Algo que milhares de pessoas vejam simultaneamente. Os olhos de Renata brilharam com a ideia. Exatamente. Meu programa na TV Verdade tem uma audiência significativa. Podemos preparar uma edição especial, apresentar todas as evidências com testemunhos ao vivo de Carlos e Augusto, e convidar Rodrigo para se defender, acrescentou Augusto, uma ideia formando-se em sua mente. Ele é vaidoso demais para recusar uma aparição na TV nacional, especialmente se acreditar que pode controlar a narrativa. Mas seria extremamente perigoso, objetou Carlos instintivamente puxando Isabela para mais perto. Estaríamos nos expondo completamente. Já estamos expostos, argumentou Augusto. A diferença é que, desta vez, estaríamos controlando as condições dessa exposição e com a proteção da visibilidade pública. Renata assentiu entusiasticamente. Posso garantir segurança máxima nos estúdios. E mais importante, uma vez que a história estiver no ar, com evidências apresentadas publicamente, seria praticamente impossível silenciá-la. Debateram a estratégia por horas, refinando detalhes, antecipando possíveis reações de Rodrigo e planejando cada aspecto da transmissão. A noite já ia avançada quando finalmente chegaram a um consenso. Retornariam a São Paulo no dia seguinte, onde Renata prepararia tudo para uma edição especial de seu programa investigativo, marcada para dali a 2 dias. Você tem certeza disso, Augusto? Perguntou Carlos quando finalmente estavam se preparando para dormir. Está prestes a expor seu próprio irmão nacionalmente, destruir o legado de sua família. Augusto refletiu por um momento, olhando pela janela para a noite estrelada. O verdadeiro legado não está nos prédios que construímos ou no dinheiro que acumulamos, Carlos. Está nas vidas que tocamos, nas escolhas que fazemos quando confrontados com a verdade. Ele virou-se para encarar o outro homem. Seu exemplo e o de sua filha me ensinaram isso. Na manhã seguinte partiram cedo, seguindo por rotas secundárias para minimizar o risco de serem detectados. O plano era preciso. Renata retornaria a São Paulo primeiro para preparar tudo, enquanto os demais se hospedariam em uma pequena pousada nos arredores da cidade, chegando aos estúdios apenas horas antes da transmissão. As 48 horas seguintes foram um turbilhão de preparativos meticulosos. Renata, usando seu considerável prestígio na emissora, conseguiu assegurar um horário nobre para sua edição especial urgente, anunciada apenas como uma investigação bombástica sobre corrupção corporativa, sem mencionar nomes. A isca para Rodrigo
foi lançada através de Marina, a secretária executiva de Augusto, que discretamente insinuou ao novo CEO interino que uma importante emissora de TV estava preparando uma matéria sobre a Menezes Incorporações e gostaria de dar a ele direito de resposta antecipado. Como previsto, Rodrigo não apenas aceitou, mas insistiu em participar pessoalmente. Na noite da transmissão, o estúdio da TV Verdade fervilhava com uma energia tensa. A equipe reduzida e de máxima confiança selecionada por Renata trabalhava com eficiência silenciosa, preparando câmeras, luzes e a elaborada apresentação visual das evidências. Augusto, Carlos e Isabela chegaram por uma entrada secundária, sendo imediatamente conduzidos a uma sala privativa. Miguel ficou responsável por monitorar as entradas do prédio, atento a qualquer movimento suspeito. "Está nervoso?" perguntou Carlos a Augusto enquanto aguardavam. "Estranhamente não", respondeu ele com um leve sorriso. "Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou fazendo exatamente o que deveria." A hora finalmente chegou. Renata entrou na sala, sua postura profissional levemente quebrada pela adrenalina do momento. Rodrigo acabou de chegar. Está no camarim principal, preparando-se para o que acredita ser uma entrevista padrão sobre a situação atual da empresa. Ela olhou para cada um deles. "Estão prontos?" Augusto e Carlos trocaram olhares determinados e assentiram. Isabela, que inicialmente ficaria nos bastidores, surpreendeu a todos ao declarar: "Quero participar também. Quero que as pessoas vejam que não são apenas números em planilhas que são afetados pelas decisões corporativas. São famílias reais, crianças reais." Sua coragem impressionou a todos, especialmente Augusto. Após uma breve discussão, concordaram que ela participaria brevemente, com todas as precauções necessárias. O estúdio estava configurado como um tribunal simbólico, com uma grande mesa central, onde Renata presidiria a sessão, ladeada por monitores que exibiriam documentos e evidências. Augusto e Carlos seriam introduzidos apenas após Rodrigo estar no ar, maximizando o elemento surpresa. Às 21h em ponto, as luzes se acenderam e as câmeras começaram a transmitir ao vivo para milhões de lares brasileiros. Renata, impecável em um terno azul marinho, encarou diretamente a câmera principal. "Boa noite, Brasil. O programa Verdade Exposta de hoje traz uma investigação exclusiva sobre um dos maiores esquemas de corrupção corporativa já documentados em nosso país. Uma história de traição, ganância e abuso de poder que afetou centenas de vidas inocentes." No monitor ao lado dela, começaram a aparecer documentos, gráficos e fotografias cuidadosamente selecionados das evidências coletadas por Carlos. Para responder às graves acusações que apresentaremos, convidamos o atual CEO interino da Menezes Incorporações, Sr. Rodrigo Menezes. Rodrigo entrou no estúdio com a confiança característica de quem estava acostumado a controlar situações. Vestia um terno impecável e exibia um sorriso ensaiado que logo se transformaria em choque. "Obrigado pelo convite, Renata. Estou aqui para esclarecer qualquer mal-entendido sobre nossa empresa durante este período difícil de transição após o lamentável desaparecimento de meu irmão." "Falando em seu irmão", respondeu Renata com um sorriso enigmático, "temos algumas revelações surpreendentes sobre esse desaparecimento. Na verdade, temos convidados especiais esta noite." Com um gesto dramático, ela indicou a entrada lateral do estúdio, de onde emergiram Augusto, Carlos e, alguns passos atrás, Isabela. O rosto de Rodrigo transformou-se instantaneamente. A máscara de confiança desmoronou, revelando primeiro choque, depois raiva e, finalmente, um medo mal disfarçado. "Augusto?" balbuciou, levantando-se de sua cadeira. "Meu Deus, você está vivo. Estávamos todos tão preocupados." "Poupe-nos da performance, Rodrigo", interrompeu Augusto friamente, tomando seu lugar à mesa. "O Brasil inteiro está assistindo, e esta noite finalmente saberão a verdade." O que se seguiu foi uma exposição meticulosa e devastadora. Documento após documento, testemunho após testemunho, Augusto e Carlos desmantelaram a fachada cuidadosamente construída por Rodrigo. As evidências eram irrefutáveis: registros bancários, e-mails, gravações de áudio, depoimentos de ex-funcionários que Carlos havia contactado ao longo dos meses. Rodrigo tentou negá-las inicialmente, depois minimizá-las e, finalmente,
Quando percebeu que estava completamente encurralado, tentou implicar Augusto como cúmplice. Você sabia de tudo, acusou desesperadamente. Eu sempre soube e permitiu porque os lucros eram bons demais para questionar. Eu deveria ter questionado mais, investigado mais, admitiu Augusto com uma honestidade que surpreendeu até mesmo Renata. Minha negligência permitiu que isso acontecesse, e por isso peço desculpas publicamente a todos que foram prejudicados. Mas, diferentemente de você, Rodrigo, estou aqui para assumir responsabilidade e corrigir os erros. O momento mais poderoso da transmissão, porém, veio quando Isabela deu um passo à frente. Com uma eloquência surpreendente para alguém tão jovem, ela relatou como a família dela havia sido destruída pelas decisões corporativas da Menezes Incorporações, a demissão injusta de seu pai, a doença da mãe agravada pela perda do plano de saúde, os meses de luta solitária nas ruas de São Paulo. Eu tinha uma casa, uma família, uma vida normal, concluiu ela, sua voz pequena, mas firme, ecoando pelo estúdio silencioso. Seu irmão tirou tudo isso de mim, Sr. Rodrigo, e mesmo assim, quando vi homens invadindo a mansão dele, escolhi avisá-lo. Porque meu pai sempre me ensinou que fazer a coisa certa é mais importante do que vingança. O impacto de suas palavras foi visceral. Nos estúdios e em milhões de lares por todo o Brasil, pessoas assistiam hipnotizadas ao testemunho daquela criança e, apesar de tudo que sofrera, ainda encontrara em si a humanidade para salvar o homem que indiretamente causara seu sofrimento. Rodrigo, completamente desarmado pela narrativa de Isabela, finalmente desmoronou. Diante das câmeras, das evidências e do testemunho daquela criança, sua fachada de respeitabilidade finalmente ruiu por completo. Você sempre teve tudo, explodiu ele, apontando para Augusto, décadas de ressentimento transbordando de uma só vez. O primogênito, o herdeiro, o preferido de nosso pai. Eu trabalhei 2 vezes mais e nunca recebi metade do reconhecimento. Quando finalmente tive a chance de provar meu valor, de construir algo que seria maior do que tudo que você já fez, você ia arruinar tudo com seus princípios éticos e responsabilidade social. A confissão pública foi transmitida ao vivo para todo o país. Nos bastidores, Miguel, que observava tudo com Renata, confirmou que agentes federais haviam chegado discretamente aos estúdios, alertados com antecedência pela jornalista. Quando a transmissão terminou, Rodrigo foi detido ainda no estúdio, um final anticlimático para alguém que havia orquestrado um esquema tão elaborado por tanto tempo. Nos dias que se seguiram, a história dominou os noticiários nacionais. A Menezes Incorporações entrou em crise, com ações despencando e contratos sendo revisados. Augusto, no entanto, não estava preocupado com o destino da empresa. Pela primeira vez, tinha clareza sobre suas verdadeiras prioridades. Enquanto o caso seguia para os tribunais, Augusto tomou decisões que surpreenderam o mundo corporativo. Renunciou à presidência da Menezes Incorporações, vendeu sua participação majoritária e usou os recursos para criar a Fundação Novo Horizonte, dedicada a ajudar vítimas de injustiças corporativas e promover práticas empresariais éticas. Carlos foi convidado para dirigir a fundação, trazendo sua experiência e integridade para dar credibilidade à iniciativa. Quanto a Isabela, após meses de procedimentos legais, Augusto tornou-se oficialmente seu tutor legal, oferecendo-lhe um lar e a estabilidade que ela tanto merecia. Em uma tarde ensolarada de domingo, 6 meses após aquela noite fatídica, em que uma pequena figura emergira das sombras de sua mansão, Augusto observava Isabela brincando no jardim de sua nova casa, uma propriedade muito mais modesta que sua antiga mansão, mas infinitamente mais acolhedora. Ela está florescendo, comentou Carlos, aproximando-se com 2 xícaras de café. Nunca a vi tão feliz desde que perdemos sua mãe. Augusto aceitou o café com um sorriso agradecido. Ela me salvou em todos os sentidos possíveis, Carlos. Não apenas naquela noite, mas todos os dias desde então. Carlos assentiu, compreendendo perfeitamente. Algumas pessoas passam a vida inteira acumulando riquezas, poder e influência, apenas para descobrir no final que a verdadeira fortuna estava em algo muito mais simples. Observando Isabela correr livremente pelo jardim, seu riso ecoando como música no ar da tarde, Augusto sentiu uma paz que nunca experimentara em seus anos de sucesso corporativo.
A menina que surgira das sombras não apenas o impedira de subir uma escada rumo à perdição, mas o conduzira ao caminho da verdadeira vida. Sabe o que ela me disse ontem? Comentou, um sorriso suave nos lábios. Que quando crescer, quer ser arquiteta. Quer construir casas para pessoas que perderam tudo, como nós perdemos uma vez. Carlos riu, emocionado. Ela sempre sonhou grande. Então vamos garantir que tenha todas as oportunidades para realizar esses sonhos, respondeu Augusto, observando a menina que havia transformado sua vida. Todos os sonhos que ela quiser perseguir. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Uma nova página havia sido virada. Uma nova história começava a ser escrita. E pela primeira vez, Augusto Menezes não era apenas um espectador de sua própria vida, mas seu verdadeiro protagonista.